Bom dia. Primeiramente, agradeço o convite, né, de poder falar um pouquinho com vocês nesse evento. A ideia é falar pelos próximos 40 minutos, mais ou menos. Alguma das coisas que a gente tem trabalhado no sentido de saúde única. Primeiro, contextualizar a saúde única em si, né, não tem exatamente uma definição para isso hoje. É uma coisa em construção, mas basicamente a ideia que discutir ou criar ou se implantar alguma coisa que seja bom para todas as para a biosfera de uma forma geral, né, para todos os seres. Então esse é o título da chamada, né? Eu trabalho na SUSEM, que é um órgão é uma autarquia da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, né, ligado principalmente ao controle e estudo de doenças vinculadas a vetores. Tá, de formação eu sou médico veterinário, mas hoje eu vou falar mais do nosso objeto de trabalho da Secretaria de Saúde, que é o ser humano. Tá? Esse ser bastante complexo, que vocês todos conhecem. Então, a ideia também é falar um pouquinho, a aula está dividida em duas partes. Uma é um pouco mais do campo do pensamento, né? Então, como eu vou falar de ser humano, eu me permiti trazer alguns conceitos sobre o ser humano e esse entendimento que o próprio ser humano tem do meio ambiente e de nós mesmos, né? E a segunda metade eu vou citar dois exemplos mais práticos de saúde única que foram muito próximos da gente no último ano, que é a febre amarela e a febre maculosa, né? Que é uma coisa que está aparecendo agora na mídia. Né? Então, essa aula está dividida nessas duas partes. Então, primeiro, para falar um pouquinho do ser humano, né? Então a gente usa o termo antropocêntrico, né? Antropocênico, né? E, na verdade, antropos vem de uma raiz grega, né? Foi quando os gregos perceberam que o ser humano não era diferente dos demais animais, né? E ele era diferente porque ele mudou de alguma forma, né? Então, o termo foi usado nesse sentido de ante, né? Que é aquele, e tropos, né? Vocês devem conhecer esse termo por outras palavras, como tropismo, né? Ou de crescimento. Então, mas tropos, na verdade, significa mudança. Então, é aquele que mudou, né? Aquele que não pertence mais à fauna do coletivo dos demais animais. É um animal diferente, então ele recebe esse nome de antropos. Tá? E, na verdade, esse é um pouquinho do que eu vou falar. Alguns outros pensadores não pensam exatamente dessa forma. Tá? Então, antropos é aquele que muda, aquele que mudou, aquele que não é mais o mesmo. Tá? O consenso é que nós vivemos hoje num período antropocênico, né? Então, o ser humano modifica tanto o ambiente, que já é uma nova era, né? Uma era antropocênica. Algumas pessoas usam o termo antropocêntrico e antropomórfico, né? E eu acredito realmente que nós estamos no antropocênico, mas eu não tenho muito claro se é uma era antropocêntrica, tá? E daí eu vou tentar explicar exatamente porque isso é de acordo com o pensamento de alguns pensadores do passado, tá? Antropomórfico também, muito provavelmente vocês vão concordar comigo. Antropocênico, fato, né? A gente modificou o meio ambiente de forma bastante intensa, né? E cada vez mais, né? Fatos como aquecimento global, né? E devastação de áreas florestais e tal, isso estão de acordo com a ideia. Fato, vivemos no antropocênico. Vivemos numa sociedade antropomórfica, né? A gente tem uma tendência a antropomorfizar as coisas, os outros animais e os outros e basicamente tudo, né? E isso assusta um pouco porque nós temos níveis de antropomorfismo, coisas que hoje provavelmente vocês têm um consenso que não é uma coisa legal, né? Mais um chimpanzé andando de bicicleta no circo, mas tem coisas que ainda a gente acha legal, né? Um cachorro usando óculos escuro, da hora. Daí a gente usa, né? Um cavalo, né? Fazendo reverência, também uma coisa que algumas pessoas acham legal, outras não. Então tem um extrato de o que é legal e o que não é legal dentro do antropomorfismo, tá? E isso é alienante de alguma forma quando o antropomorfismo se refere a animais que não deveriam estar felizes nessas situações, né? Então a gente usa, né? E é uma forma alienante, né? De você se dissociar a realidade do que você gostaria que as pessoas entendessem. Né? E isso tudo passa, de uma forma geral, pela forma que nós conduzimos o mundo, né? E conduzimos a sociedade. E a antropomorfização é tão
forte, né, que a gente fez isso até com Deus, né? Até Deus se parece com a gente. E agora nós estamos, isso é antropocêntrico, né, ou biocêntrico, né? E daí eu acho que a parte mais complicada de entender, que isso eu acho que não é exatamente um consenso. Algumas pessoas acham que nós somos antropocêntricos, então nós somos o ser humano e tal, e nós somos diferentes e realmente nós fazemos as coisas em prol de nós mesmos. E algumas pessoas acham que não é bem assim. Na verdade, nós somos só um animal um pouquinho mais evoluído e, na verdade, a gente faz o que qualquer outro animal faz. Tá? E, por exemplo, animais modificam o meio ambiente. Né? Então, isso não é nenhuma novidade. Né? Então, formigas, né? Aqui são trilhas de formigas. Né? Aqui é uma represa feita por castores. Então, o ser humano, os animais todos modificam o seu ambiente. O que a gente faz, na verdade, é fazer a mesma coisa, só que numa escala muito maior. Então, na verdade, a percepção, o problema não é se a gente, na verdade, é um animal como qualquer outro, só que faz modificações em uma escala muito maior. Né? Então, na verdade, a percepção é de escala e não de comportamento. Né? Então, isso seria uma da lógica. Né? E a gente vive num sistema de autoentropia. Né? Então, o sistema hoje posto no mundo de organização social, organização econômica, é um sistema de autoentropia. Então, é um sistema que é difícil de modificar. É um sistema que tem uma base caótica, né? Ele se organiza de uma forma caótica, e modificar isso demanda uma grande quantidade de energia. Né? Então, tirar esse sistema caótico, né, e transformar isso num sistema mais organizado, né, isso pensando em saúde única, pensando em meio ambiente, né, a gente não precisa devastar tudo, a economia não deveria ser o principal de toda a discussão, mas fazer essa conversão do sistema caótico que a gente vive para um sistema mais organizado demanda muita energia e não é uma coisa simples. Tá? Mas, na verdade, o sistema de autoentropia é o sistema natural. Então, o sistema que a gente vive hoje, na verdade, não é um sistema pensado né, por organizações ocultas que organizam o mundo, não é exatamente isso. Tá? É um sistema que normalmente é o sistema que a gente vê na natureza. Né, onde o mais forte, né, o mais apto, o mais forte sobrevive, os mais fracos não. E a gente só passou isso para um sistema globalizado e de organização social. Né, e a pergunta é, né, onde isso vai parar? Né, a gente vai ir até onde? Porque quando um formigueiro começa a crescer demais, né, e consumir os seus recursos, uma hora eles vão, né, acontece uma falta de recursos, a maioria acaba morrendo, sobram poucos, eles retomam e assim a vida segue para eles. E a gente vai mesmo caminho, né? A gente vai esperar algum momento que a gente vai destruir tudo para depois retomar com uma população muito menor, né? Daí a outra pergunta que na Secretaria de Saúde a gente pensa muito, dá para usar o sistema contra si mesmo? Né? Então, quando a gente fala com o nosso secretário que, mas se você... a Secretaria de Saúde é dividida em basicamente duas grandes áreas, tá? Que é a vigilância e a assistência. Então, a assistência, né, as unidades básicas de saúde e tal, e a vigilância é a gente que fica lá tentando entender o que está acontecendo para prevenir, né, antes que a coisa fique feia. E, lógico que, qual que é a conversa na secretaria? Né? Assim, cada real que você investe em vigilância e prevenção, você economiza R$7, né, na assistência. Porque daí é uma linguagem que o gestor entende. Mas esse é o caminho? Né? Esse é o caminho? É usar o sistema contra si mesmo? Ou o caminho seria entender, não, a gente tem que trabalhar vigilância, porque isso previne doenças, né? E é legal, simplesmente assim, né? Não é legal ficar doente. Então, é legal você prevenir uma doença, e não porque isso economiza dinheiro ou não. Né? Então, às vezes, o que a gente tem para trabalhar hoje é usar o sistema contra si mesmo. Né? Mas talvez a gente tivesse que seguir uma outra linha, que é tentar entender, né, que o ser humano pode ser antropos, finalmente. Né? Então, isso né, vai na linha do que alguns pensantes falam, né, que o ser humano, a gente ainda não está no nível antropos, né, a gente ainda não está no nível de ser uma espécie diferenciada. Nós somos qualquer outra espécie que está, né, consumindo recursos. E a melhor definição, né, dentro dessa linha, que talvez a gente possa evoluir em algum momento, é de um astrônomo, né, que é o Carl Sagan, que ele diz que o ser humano, na verdade, é o universo tendo consciência de si mesmo. Então, o universo é
uma explosão energética que tende, né, a evoluir de alguma forma, e até o ponto que chegou, nós somos uma evolução desse sistema, e com consciência de si próprio. Então, é o universo percebendo a si mesmo, né? Então, essa é talvez a definição de ser humano mais interessante que eu entendi. E dentro do pensamento dos últimos 3.000, 2.500 anos, né, atrás, e a coisa vai mudando de tempos em tempos, e isso acaba sendo importante para contextualizar o que eu queria falar depois. Então, lá na Grécia Antiga, né, começam, né, alguém pensar, entender, nossa, mas a gente não é igual aos outros animais, tal, a gente é um pouco diferente, mas, né, então isso começa principalmente com Platão, né, quando começa a aparecer esse pensamento, e Platão dizia o seguinte, Platão dizia, o ser humano é um bicho diferente realmente, mas na nossa população tem basicamente 2 tipos de gente, os caras que mandam e os Zé Ruelas, né? Tem gente que você é Zé Ruela ou você manda, né? Daí eu sei que daí a gente pensa, não, é verdade, não, onde eu trabalho tem uns caras muito Zé Ruela, os caras não sabem nada. Mas daí, antes que vocês, né, se sintam felizes, o que Platão diz, na verdade, é que os caras que mandam são os caras que comandam o mundo. Aqui todo mundo é Zé Ruela, né? A gente está aqui, todo mundo está no nível Zé Ruela do Platão. Daí, que é a sociedade aristocrática, né? E infelizmente é o que perdura até hoje, né? A gente ainda vive nessa sociedade aristocrática até hoje. Né, depois, Aristóteles tenta mudar um pouquinho isso, né, põe isso de uma forma mais bonitinha, dizendo, não, você nasceu para fazer alguma coisa, né, você nasceu para ser carpinteiro, você não vai dirigir ônibus porque você nasceu para ser carpinteiro. Né, então, você tem que se achar sua função no universo. Né, e se você achar, você está bem, se você não achar, você está mal. Né, então, é a mesma coisa, mas mais bonitinho. Né, mas ambos colocam o meio ambiente, os animais, como a serviço do homem. Né? Então, o homem é o diferente, o homem, né? E dentro da sociedade tem os caras que têm que carregar o piano, os caras que ficam lá pensando, né? Comandando, mas todo mundo um está a serviço do outro. Tá? Então, o meio ambiente está a serviço do ser humano. Logo depois vem o contexto do cristianismo, né? O cristianismo diz que, na verdade, não é bem isso. Né? Tem alguém que parece com a gente, que fez tudo, e tudo para a gente, né? Colocou a gente aqui e todo o resto a nosso serviço, né? Então é isso que ele diz. Então a gente pode usar tudo como quiser, só não pode também destruir porque você fica sem a sua própria casa. Mas a ideia é que tudo está a serviço do homem, né? O homem é o centro, né? O resto é a serviço do homem. A coisa vai mudando depois, tem um pensador que ainda dentro de uma tentativa de pensamento teológico, né, que é o Descartes, que é o que o pessoal que trabalha com proteção animal não curte muito Descartes, porque Descartes falava que o ser humano é um cara que pensa, os outros animais são só máquinas, né, eles não têm pensamento, né, o gato faz só o que um gato pode fazer, não vai fazer nada mais que ele já foi programado para fazer, né? Eles não pensam, eles não têm força de vontade, eles não têm vontade de poder, nada disso, né? Então eles fazem só o que eles têm para fazer. Então, mas isso foi refutado depois, lógico. E depois vem outro pensador importante que foi Rousseau, e isso eu vou citar uma colega de faculdade, a Juliana Santin. Ela escreve, é uma veterinária colega de faculdade, e ela escreve textos, né, de pensadores para uma revista virtual chamada Óbvios, bem legal. Um dos textos que ela coloca é sobre o consumo de carne, né, sobre ser vegetariano ou vegano. E ela discute que, na verdade, dentro do pensamento de Rousseau, ela coloca que, né, vocês vão discutir, provavelmente alguns daqui são vegetarianos ou não, mas a conversa toda se você come carne, você destrói a Amazônia, se você come a Amazônia, você come carne, é injusto com o animal senciente, que é o bovino, né, o porco, ou o frango fica naquela vida maldita de gaiola, 44 dias para ganhar peso, isso não é justo, tal. Né? Só que o que ela coloca é que ainda tudo isso está dentro daquele pensamento ainda animal. Né? Então, tanto faz, né, as pessoas precisam de energia, precisam de alimento. E o frango sofre, para mim tanto faz, eu nem estou vendo o frango sofrer. Né? Então, esse tipo de argumento acaba não é eficiente para todo mundo, né? Não funciona para todo mundo. Algumas pessoas se sensibilizam, outras não. E eu apertei algum botão errado, né? Imaginei. Você consegue voltar lá?
Daí, o que ela coloca é o seguinte: só tem uma forma de... Por que a gente não poderia comer carne? Né? E segundo o Rousseau, foi o primeiro cara que falou que o ser humano, o que difere o ser humano dos outros animais é que a gente pode escolher fazer o que os outros animais não conseguem escolher. Então, a gente pode escolher, apesar de nosso organismo ser preparado para comer carne, né? A gente não é um carnívoro estrito, mas é preparado para comer carne. A gente pode escolher não comer carne, né? O leão não pode escolher, o tigre não pode escolher, mas a gente pode, né? Então, na verdade, todo o contexto do texto dela é dizendo isso. O único motivo que a gente tem para não comer carne é porque simplesmente a gente pode escolher não comer carne, né? Não tem outro motivo, né, para isso. Então, é dentro desse contexto de que o ser humano, na verdade, é isso que o Rousseau fala, diferente de outras espécies, a gente pode escolher não seguir o nosso fluxo natural. Né? A gente pode escolher não destruir as coisas, né? Porque seria o natural, seria o nosso sistema natural, é a destruição. Né? E depois disso, depois de Rousseau, começam daí começa a modernidade, né? E alguns pensadores começam a perceber a mudança do mundo, como ele estava indo. Um deles, né, que é bastante famoso, que é Karl Marx, ele diz que ele consegue perceber essa mudança do meio rural para as cidades e coloca que a cidade é um meio alienante. Né? Então, a cidade seria um problema, a formação de cidades, porque ela aliena as pessoas das suas origens. Ele chamou isso de ruptura fisiológica da terra. Né? Então, você perde o contato com a terra. Você compra leite, você não sabe de onde vem o leite. Você joga o lixo na lixeira lá da sua casa e você não sabe para onde vai esse lixo, para qual aterro ele está indo, como ele vai ser tratado. Você tem essa ruptura fisiológica. E, por fim, né, o último que eu vou falar, que é o mais recente, que é o Nietzsche, ele diz que nós somos seres bestiais. Ele diz simples assim, né? Ele nem gasta muita palavra com isso. Mas a gente tem um potencial para ser o anthropos, né? A gente tem um potencial para ser uma coisa maior, alguma coisa que pode negar a nossa bestialidade. Né? Então, a gente pode não ser um ser bestial e pode escolher, fazer escolhas como um ser diferenciado mesmo do mundo, como um ser que é o próprio universo tendo consciência de si. Né? Então, talvez é nesse caminho. Tudo isso para dizer que talvez... Eu sei que o que a gente tem para hoje é usar o sistema contra si mesmo, mas talvez a gente possa pensar em algum momento de talvez evoluir como espécie, né? E não fazer as coisas simplesmente porque a gente pode escolher não fazer. Dentro de usar o sistema contra si mesmo, né, você tem o Abraham Maslow, ele coloca que existe uma pirâmide de necessidades e só o cara da ponta que consegue fazer escolhas. Né? Quem está aqui para baixo não consegue fazer escolhas, vive, né, naquela rotina do dia a dia. E dentro do conceito, agora, entrando realmente em saúde única, quando a gente começa a estudar saúde única, uma das primeiras coisas que vem na cabeça é que vamos estar em harmonia com o meio ambiente, né, o ser humano e o meio ambiente em harmonia, tudo bom, tudo bonito. Né? Daí me lembra essas pinturas de algumas paraísos, né, de que a religião promete, né, com tudo em harmonia, tudo bonitinho, mas a natureza não é essa harmonia, na verdade. Então, na verdade, essa volta para a natureza, essa volta de entendimento de como a natureza funciona, é uma coisa muito mais complexa, porque aceitar a natureza como ela é aceitar que alguns de nós, eventualmente, vamos pegar doenças infecciosas extremamente graves e vamos morrer disso. Tá? Porque se você acha que ninguém aqui tem que ficar doente, ninguém tem que morrer de doença infecciosa, na verdade está fazendo essa ruptura. Né? O ser humano não faz parte do meio ambiente, porque o meio ambiente não é uma coisa legal. Né? Ele é bonito de ver, mas ele não é coisa... Né? É só tragédia acontece lá. Daí, né, você tem uma cadeia trófica, né? Você tem animais comendo animais o tempo todo, é o que eles fazem de melhor. Né? Então, você tem essa ruptura. Você querer dissociar o ser humano disso, né? É também uma inversão, né, da natureza. Você tem que assumir que, eventualmente, alguém aqui vai, né, se infectar com alguma coisa, vai pegar malária. Né? Não tem como você... Né, vai ser picado por cobra. Né? Não tem como você se livrar dessa parte da natureza se você quer fazer parte da natureza. E a gente faz. Por mais que, talvez, no campo do pensamento a gente possa não fazer parte, na prática a gente vai fazer sempre. Tá? Então, existe essa cadeia trófica, então a natureza não é uma coisa tão legal assim. Né? E, dentro desse contexto de saúde única, né, o proposto hoje é essa tríade, né, entre
onde de um lado está o ser humano, do outro lado estão os animais, né, em geral, o reino animalia, né, todo, e do outro lado o meio ambiente, né. Então, assim, na verdade, isso já é uma forma de tentar colocar, né, a gente faz isso de melhor também, a gente organiza coisas, né, a gente tenta organizar coisas, mas talvez isso já seja uma tentativa de organizar dessa forma não seja mais próxima da realidade, né? Porque aqui você já exclui os patógenos, né? E os patógenos são tipo uma coisa do mal que vem de fora, assim, né? Eles não fazem parte do ciclo, né? Então tem o meio ambiente que tem que estar estável, né? E em harmonia, os animais em harmonia, o ser humano em harmonia. Os patógenos são coisas do além que vêm, né? Eles estão fora do ciclo. Na verdade, não, né? Eles são compostos pelo mesmo material genético que a gente, né? E eles fazem parte do ciclo. Então talvez tivesse que ter uma outra casinha para patógenos, né, para os vírus, para as bactérias, para os fungos, né, para esses reinos que não estão contemplados aqui, né, nesse gráfico aqui, né, dessa tríade. Mas eu entendo a lógica, né, de tentar organizar, mas ainda eu acho que é o sistema trabalhando contra si mesmo. Tá? Então, bem, eu vou falar um pouquinho de coisas mais práticas que a gente viveu recentemente, e entender como que a saúde, a gente a saúde lá, a gente, Secretaria de Saúde, a gente tem tentado essa aproximação com a Secretaria de Meio Ambiente, porque é óbvio que isso é importante, não óbvio para todo mundo lá, mas óbvio para algumas pessoas que isso é importante, e a gente tem 2 exemplos recentes que mostram, né, como isso é legal, como essa interação funciona, ou deveria funcionar. Então, eu vou falar um pouquinho da febre amarela, que foi o que atingiu a gente no ano passado. E febre maculosa é uma doença sazonal, né, recorrente, ela aparece a cada 3, 4 anos, e esse ano é um ano inteiro, com uma intensidade maior de casos. A gente começa com maculosa. A maculosa é uma doença causada por uma bactéria, uma rickettsiosis, né, um agente patogênico, né, que lá não entra naquele gráfico da tríade, ela não aparece lá porque ela do reino Monera, né, e lá não tem espaço para ela. Mas ela está lá, a febre maculosa é um agente que não deveria parasitar o ser humano, é uma doença que foi criada pelo ser humano, literalmente, né? E é uma bactéria que na natureza não causa mal para o seu hospedeiro natural, não causa mal para o seu vetor, mas não causa grandes problemas, mas para o ser humano é extremamente letal. Tá? Ela causa uma degradação, destruição de todo o endotélio vascular, né? Então você tem principalmente uma destruição do pulmão, e a causa morte, em 95% dos casos, é falência respiratória por destruição do endotélio vascular do pulmão. Uma doença bastante rápida, né, de evolução rápida, de 5 dias, e que 100% dos casos não tratados, 100% dos casos não tratados acabam em óbito, tá? 100%. Então, se você não recebe a medicação correta, acaba em óbito. Tá? E ela é uma bactéria que circula entre animais, principalmente entre a capivara, que seria um animal, o hospedeiro natural um dos hospedeiros naturais do carrapato, né? E o ser humano entra nesse ciclo de forma acidental, assim como os animais domésticos. Tá? Eu vou falar rapidinho de duas faces dessa doença, a do interior, né, que é um carrapato de cerrado, e a da Mata Atlântica, né, um carrapato de Mata Atlântica de montanha. São carrapatos diferentes. Tá? Esse do interior, o carrapato estrela, né, o Sculptum, ele usa o hospedeiro primário dele, para começar, o hospedeiro primário dele é a anta. Tá? Então a gente modificou o ambiente de tal forma que ele teve que se adaptar a um outro animal, que é a capivara. Tá? Então, em situações naturais, ele não parasita a capivara. Ele é um carrapato de anta. Tá? Mas a gente modifica tudo e aí ele se adaptou à capivara e também ao cavalo que foi introduzido. Né? Então aqui são os carrapatos na ponta da folha. Né? E para entender um pouquinho o ciclo, tem que entender que o carrapato nasce infectado e ele precisa amplificar a bactéria entre os outros carrapatos, que a gente chama de amplificação horizontal. Então ele precisa infectar uma capivara. Essa capivara vai ter a bactéria circulando durante alguns dias e ela vai ser fonte de infecção para os outros carrapatos. Tá? Se isso não acontece, a rickettsia desaparece daquela população, porque não é uma situação natural. Tá? Esse tipo de situação é artificial, não deveria acontecer naturalmente. Né? Esse carrapato não deveria picar capivaras em situação normal. Tá? Essa capivara, que uma vez que ela se infecta, ela não se infecta de novo. Tá? Só no primeiro ou segundo ano de vida, depois, nos próximos anos, ela já teve a infecção, ela fica imune, não vai ter de novo. Então, basicamente, são os filhotes que fazem a amplificação. Os adultos não fazem essa amplificação.
Tá? Então, o que causa o que proporciona a quantidade grande de carrapatos infectados e daí a doença no ser humano é nascimento, né? E sucesso no primeiro ano de vida. Então a gente vê que as capivaras do Pantanal nascem 4 ou 5 animais, né? Na primeira semana 2 já são comidas por alguém. Daí sobra 2, 3 e essas 2, 3, uma chega à fase adulta. Às vezes nenhuma chega de uma ninhada inteira, nenhuma chega à fase adulta. Aqui no estado de São Paulo todo mundo chega à fase adulta, né? Não tem predador. Então, a amplificação é muito maior do que numa situação natural. Tá? Então, assim, os adultos são refratários à bactéria e os filhotes que têm essa capacidade de amplificação. Tá? O equilíbrio, então, em zoótico se dá quando você tem os nascimentos iguais às mortes. Né? Você tem um equilíbrio de população, né? E tudo se estabiliza. Né? E daí você não tem a transmissão para o ser humano. E é isso que a gente tenta buscar de uma forma... Né? Porque lembra aquela coisa de entropia, né? Então, o sistema é caótico. Por quê? Porque as capivaras não estão numa situação natural. Então, você tentar estabilizar esse sistema, você precisa de gasto energético. Você precisa colocar energia no sistema. Tá? No nosso caso, a gente trabalha com as capivaras. Trabalha com, por exemplo, fazendo o controle populacional. Né? Mas não é um sistema autossustentável. Hoje, os problemas de capivara, né, a fermaculose está associada a, então, excesso de abrigo, né, as capivaras não têm mais medo, né, e a Kátia não pôde vir hoje, mas ela é uma das pessoas que fala, Kátia Ferraz, lá de Desalc, que se você viu capivara, uma coisa está bem errada, porque ele não é um animal que deveria ser visto, tá? É um animal que deveria estar escondido durante o dia. Então, você vê animal atravessando faixa de pedestre, é porque tem a coisa bem errada mesmo. Tá? Daí então, a excesso de abrigo proporciona que o animal tenha sucesso no seu primeiro ano de vida. Tá? E a cana-de-açúcar, né, proporciona grande quantidade de energia para esses animais. Então, hoje, né, comparando com as capivaras do Pantanal, as capivaras aqui do estado de São Paulo, elas têm obesidade. Né? Então, elas estão... hoje, né, se vocês olharem nos livros, o peso médio de uma capivara deveria ser em torno de 60 quilos. Nós temos animais do estado de São Paulo com 108 quilos. Né? A gente está... Porque comem cana-de-açúcar. Na verdade, eles são ociosos, né? Não fazem nada, né? Atividade física e comem muito açúcar. E eu não estou falando da gente, estou falando delas. Né? Elas realmente copiaram esse comportamento humano de não fazer nada e comer um monte de açúcar. E elas têm mais crias, né? Os filhotes têm mais sucesso, chega à fase adulta, o que proporciona todo o problema de fermaculose. Solução para isso, né? Uma solução de alto gasto de energia nosso, né? Que é fazer o controle populacional, e uma solução que seria mais estável, mais, né, de longo prazo, mais sustentável, que seria diminuir a oferta de alimento, tá? Aumentar a mata ciliar, bem maior do que os 50, 30 metros que a legislação estipula, deveria ser bem maior que isso. Né? E a plantação de cana-de-açúcar deveria se recolher, não chegar tão perto das coleções hídricas. Tá? Vocês já entenderam a dificuldade da coisa. Tá? Então, esse é um plano onde, né, a degradação ambiental, né, a agricultura, causa impacto direto na saúde humana. E não parece, né? Nem parece que cana-de-açúcar tem a ver com gente morrendo de fermaculose, mas é totalmente ligado. Né, a gente fez a resolução de 2016, a primeira resolução entre Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Saúde, né, foi uma vitória, que coloca a Secretaria de Saúde para conversar com a Secretaria de Meio Ambiente. Tá? Nesse primeiro momento foi de uma mão mais sentido para a saúde humana, né, então as capivaras geralmente não estavam sendo tratadas muito bem nesse momento, porque a gente estava sempre fazendo controlando a população de capivara, né, eventualmente recomendando a eutanásia de grupos de capivara, né, em prol da saúde humana. E agora, no segundo momento, a gente da saúde conversando com a CETESB no licenciamento de condomínios, por exemplo, daí numa mão invertida, né, priorizando o bem-estar das capivaras e não tanto do ser humano. Então, não pode construir condomínios em algumas situações, não pode ter lago em condomínio. Né? Então, é uma coisa legal de mostrando que como essa interação de saúde, né, do Secretário de Saúde e Meio Ambiente, em prol de prevenir uma doença no futuro, né, antes de esperar que a coisa fique feia. Tá? O outro ambiente que a gente outro cenário, esse carrapato amblyomoriolato, ele é de Mata Atlântica, né, um carrapato que coloca os ovos dentro da floresta. O hospedeiro da fase imatura são aves passeriformes, né, o turdos, o piriglena.
A fase adulta, né, depois da ninfa, a fase de adulto, é um parasita natural de carnívoros, né, de mustelídeo carnívoro, especialmente o cachorro do mato, né, o cerdócio, e se adaptou ao cachorro doméstico, né, em algumas situações. Então, hoje as áreas de transmissão são aqui Campanários em Diadema, Taiaçu perto de Mogi das Cruzes, são pessoas que moram muito próximos de fragmentos, grandes fragmentos de remanescente de Mata Atlântica umbrofiladense, né. O ciclo é: o cão entra na mata, né, pega carrapato, um carrapato que vive só na mata, ele não faz, não vive em edificação, só na floresta. Pega o carrapato, né, tem a cópula, a fêmea volta para o ambiente, o macho fica no cão até 30 dias, ele pode então sair do cão, picar o ser humano e transmitir a bactéria para o ser humano e causar a doença. Tá? A gente fez um estudo aqui em várias áreas na região metropolitana, né, região mais preservada, as regiões mais próximas das áreas urbanas, e coletamos material dos cães, né, que é o sentinela, e você vai ter, a gente começou a ter animais positivos somente na borda da área urbana, tá? Aqui é Parque do Carmo, Rio Grande Ribeirão Pires, Santo André, Diadema, e nas áreas mais preservadas os cães eram todos negativos, tá? E a gente mediu essas áreas, aqui é Marcilac, aqui em sul de São Paulo, né, no raio de 2 km a partir da coleta dos cães, o tamanho de área e tamanho de borda da floresta, então todas as estradinhas, né, foram medidas, né, no raio de 10 km para ver continuidade, o tamanho da floresta no raio de 10 km, contínua a área inicial, para ver se isso era 2, 3, 4 vezes maior do que a área inicial, para mostrar a continuidade de floresta. Tá, aqui é Paranapiacaba, Santo André, os cães eram mostrados aqui no meio, né, 2 km, praticamente um círculo, 10 km, praticamente um círculo, né, uma área muito, muito preservada. São Bernardo, na represa, tá, tudo totalmente recortado, né, um fragmento florestal totalmente recortado. E quando você amplia para 10 km, não tem conexão com absolutamente nada. Né. Aqui é Santo André, Recreio da Borda do Campo, aqui é o Rodoanel, né, que fragmentou essa área ainda mais. A área em 2 km, a área em 10 km aumenta um pouquinho de conectividade, mas não está conectado com o Parque Estadual. Né? E essa área ele tem uma grande quantidade de borda de floresta, porque a área não foi deflorestada totalmente para a construção das casas. Então as casas foram construídas de qualquer forma, e sobrou muita mata entre as casas. Praticamente cada casa tem seu quintalzinho com floresta. E é lá que os cães pegam os carrapatos. Tá? Então a gente fez isso, toda essa métrica, né? Número de casas, área de floresta, perímetro de borda funcional, borda contato com casa, área de floresta 10 km, tá? E a soroprevalência dos cães. Daí a gente consegue uma análise de multivariada, que um fator de risco para a ocorrência da doença foi perímetro de borda e borda funcional dos fragmentos. E os componentes de proteção foram área de floresta em 2 km e área de floresta em 10 km. Então, quanto maior a floresta, maior a proteção. Quanto mais borda, maior o risco. Tá? E aqui a estatística, né? Quanto maior o componente 1, maior o risco. Né? Quanto maior o componente 2, menor o risco. Que é a proteção e risco. Né? E saiu esse gráfico. 3 é Paranapiacaba, é uma área... Né? Quanto mais para cima, maior floresta. Né? Quanto mais para a direita, maior borda. Então, o Paranapiacaba tem bastante floresta e pouca borda, é uma área de proteção, está aqui no verde. E lá Santo André é uma área com muita borda e pouca floresta. Tá? Então é uma área de alto risco. E você tem as outras cidades, as outras áreas aqui, né? Parque do Carmo é o 9, né? Ribeirão Pires é o 8, Diadema 7, Marcilac está aqui 1. Tá? E quando a gente coloca a casuística isso é tudo com cachorro e meio ambiente. Tá? A gente não colocou, não tem casuística ainda, mas quando você coloca a casuística em cima para saber se isso faz sentido, essas áreas que não tem febre maculosa, nenhum caso humano, tá? Aqui, e na série histórica, nos últimos 10 anos isso, aqui no 8, que é Ribeirão Pires, tem 2 casos, o Parque do Carmo, né, tem 3 casos, aqui é Diadema, tem 6 casos, e aqui os 6, que é lá na ponta, tem 16 casos. Então tem uma correlação direta com o número de casos humanos, com a qualidade da floresta, né? No sentido de fragmentação e quantidade de borda. Né? E por que isso? Porque a gente acredita que existe um extrato, né, lá do Parque Estado da Serra do Mar, aqui, né? Para a área urbana, existe um extrato que, em algum momento, você só tem cerdócio, tá? Em algum momento você só tem cachorro doméstico. E esse extrato vai mudando. Então chega um momento que
começa a aparecer cachorro, vindo sul-norte, começa a aparecer cachorro doméstico, algum momento eles convivem e em algum momento o cerdócio não existe mais e só cachorro doméstico. Tá? E por quê? Porque o cachorro doméstico é um dos amplificadores da bactéria, o cerdócio nem tanto. Por quê? Porque a reprodução do cerdócio é muito menor, né? O ciclo reprodutivo é mais longo, são menos filhotes, do que o cachorro doméstico, que faz ciclos muito rápidos de reprodução, tá? E amplifica a bactéria. Tá? Então, hoje, por exemplo, então áreas onde não tem mais carnívoro silvestre e tem cão, eles usam muito mais as áreas florestais, e isso daí é um problema. Então, uma das soluções para isso seria pensar em corredores ecológicos para a chegada de carnívoros silvestres mais próximos das áreas urbanas, tá? Né? Nessa área periférica aqui. Aqui a região de Iguatemi, lá a cidade de Tiradentes, né? Todo o ABC. Né? Então, isso seria uma proposta que seria uma proposta de estabilidade do sistema. Né? Todo o resto, botar coleira em cachorro, castrar cachorro, é uma proposta de baixa entropia. Né? Você precisa pôr energia o tempo todo ali, senão a hora que você parar de pôr energia no sistema, ele volta para onde ele estava e começa a ter caso humano de novo. Tá? A febre amarela é uma história que aconteceu ano passado aqui em São Paulo. Né? Ela é amazônica, ela desce aqui pela Amazônia, chegou aqui no estado de São Paulo pelo Poços de Calda. Né? Ela vem descendo por fragmentação florestal, né? Então, fragmento a fragmento. Né? Aqui, por exemplo, são 4 casos que são primatas mortos, né? Bugios, e você consegue... Aqui depois apareceram mais, né? Que são em vermelho, e você consegue ligar os pontos todos com buffers de 1 km a partir da borda de cada fragmento florestal. Tá? Então, existe uma continuidade de transmissão, né? um corredor funcional de transmissão, e literalmente é um mosquito, não é um macaco, mas é um mosquito que faz essa viagem de um fragmento para o outro carregando o vírus. Mas ele depende do macaco para fazer a amplificação. Então, cada vez que ele entra num novo fragmento, ele faz um processo de amplificação e passa para o próximo. Tá? E depois ele vai irradiando, né? E ele não volta para onde ele já passou, porque não tem mais macaco suscetível naquele fragmento. Então, ele tem um sentido. Né? A gente percebeu isso fazendo, então, essas rotas de dispersão, né? Através dos fragmentos. A gente usou o sistema do Cifesp, que é um pouquinho defasado, mas funcionou para a gente. Tá? Então, literalmente, a gente conseguia fazer os caminhos do vírus que ele estava passando. Isso foi em abril do ano passado. A gente estava aqui, lá em Tuiuti, região perto de Bragança. Tá? E muito claro que os caminhos levavam até Jundiaí e depois até a cidade de São Paulo. Os vetores, né, ambos os mosquitos conseguem carregar o vírus. Esse faz um ciclo mais dentro da floresta e esse aqui realmente carrega o vírus para outro fragmento. Ele pode voar alguns quilômetros fora do fragmento. Né? Então, mostrava que o vírus estava dispersando por uma área fragmentada, né? E que, por acaso, também é uma área mais fria do estado, até porque é uma área montanhosa e, por isso, né, ainda tem floresta sobrando aqui. E ele ia dispersar para a cidade de São Paulo, Sorocaba, São José dos Campos, né? Ele ia tomar esses rumos todos. Ele não ia invadir o interior, onde quase não tem mais floresta, né? Virou tudo cana-de-açúcar. Então, o que isso mostrou para a gente? Existe uma situação que a floresta muito preservada, que ela bloqueia a expansão do vírus. Existe uma situação de ausência total de floresta, que ela foi totalmente desmatada, que bloqueia a dispersão do vírus também. Tá? Então, e o vírus dispersa muito rápido pelas áreas fragmentadas, fragmentos que sobraram sem conexão. Tá? Por quê? Porque o mosquito tem que voar 2, 3 quilômetros para chegar no próximo fragmento. Isso acelera a dispersão do mosquito. Tá? E era claro que ia chegar na cidade de São Paulo. A ideia é que chegaria aqui no Anhanguera, lá na região de Perus, né? Pela lógica de dispersão. E, na verdade, o que aconteceu é que chegou no Horto Florestal. Tá? Então, toda aquela ideia que a gente pensou que a Serra da Cantareira seria uma barreira, foi por água abaixo, porque ele passou pela Serra da Cantareira de alguma forma. Só que olha que interessante, né? E a hipótese que a gente está testando hoje. A gente não levou em conta que uma única estrada, né, passando pelo meio da Cantareira, seria um corredor de dispersão, né? Que é a Estrada da Santa Inês. Então, o vírus, depois, os macacos começaram a morrer exatamente nesse caminho. Tá? Mostrando que a dispersão foi feita pela estrada, não passou, o mosquito infectado não passa pela área mais densa, porque ele vai se estabelecer, né, é mais lenta essa passagem, e ele passou de forma muito rápida pela Estrada da Santa Inês. Tá? Né, que né, olhando de cima de Mairiporã, aqui é a região metropolitana, né, a Estrada da Santa Inês, né, a mesma coisa. E a Estrada da Santa Inês está aqui. Então, é uma única estrada dentro de um grande fragmento florestal, né, de um parque, anulou praticamente toda a proteção que aquele parque poderia dar para a região metropolitana.
né? Então você tem lá, sei lá quantos mil hectares de floresta, uma estrada fez tudo a perder, né? Pôs tudo a perder a capacidade que a cantareira teria de proteger a região metropolitana da entrada do vírus. Porque o mosquito passou literalmente ele voa pelo corredor, tá? Pelo corredor artificial causado pela estrada. Né? E está aqui a chegada do vírus aqui. Depois chegou no Anhanguera, mais lentamente, né, como era esperado, mas o horto realmente não era esperado porque a gente achou que a região ia proteger. Depois a dispersão segue pela borda da floresta, não pelo interior, então mostrando que realmente existe um efeito de borda importante. Tá? O vírus dispersa pela borda, chega aqui na região leste, né, e oeste da capital, da região metropolitana da capital, tá? E volta passando pela borda até chegar de novo aqui em Marcilac, na Zona Sul. Tá? Então essas seriam as áreas afetadas, foram as áreas afetadas pelo vírus. Tá? Aqui é a quantidade de animais mortos, tá? Cada ponto desse é um primata não humano morto. Né? Azul é bugio, amarelo é sagui, vermelho é macaco prego. Tem sauá aqui no meio de outra cor, mas está escondido. Tá? Mas isso até março eram 1.600 animais com material colhido. Tá? Então deve ter mais o dobro disso que não teve material colhido e mais 5, 6 vezes isso que não foram nem encontrados. Para ter uma ideia de tanto de primatas não humanos que morreram. Tá? Aqui é a série temporal, né, de bugios mortos. Né, o branco é mais antigo, o vermelho é mais recente, mostrando a dispersão norte e sul, né, pelos fragmentos florestais. E esse gráfico mostra o mesmo gráfico, né? Cada ponto desse é um bugio morto, positivo. Né? Aqui é a latitude, então a latitude menos 23 está aqui passando por quase Campinas, né? A 23,5 para São Paulo, a 24 no litoral. E o mês, né? Fevereiro de 2017, fevereiro de 2018, né? Mostrando que existem clusters de prolificação do vírus em fragmentos um pouco maiores, né? Então, lá Pinhalzinho teve um cluster, depois o vírus viaja, né? E forma um novo cluster de amplificação que aconteceu em Jundiaí, né? Depois lá em Mariporã, depois no Horto Florestal e o mais recente aqui em Marcilac, na Zona Sul de São Paulo. Né, mostrando que o vírus vai viajando e, em algum momento, ele encontra uma área um pouco mais preservada, uma área intermediária em preservação, né, não preservada e não destruída, e é lá que ele amplifica porque ele encontra uma grande população de macacos, especialmente o bugio. Tá? Então, novamente, mostrando que, talvez, corredores ecológicos, né, para os macacos aqui, para ter uma dinâmica da população dos macacos poderem utilizar mais fragmentos, poderia ter evitado essa dispersão tão rápida. A dispersão seria mais lenta e talvez ela se extinguisse. Tá? E outra coisa que aconteceu, que prevenia no passado que o vírus chegasse na capital e não previne mais, e não preveniu, os invernos mais quentes. Tá? Então, o mosquito, durante o inverno, tem um comportamento de apausa, né? E agora parece que não tem mais, porque nós vimos transmissão inclusive em junho e julho, tá? Macaco morrendo positivo junho e julho, ou seja, com atividade de mosquito em junho e julho. Tá? E era o que prevenia também nós aqui de São Paulo de não termos dengue. Tá? Então, se vocês têm mais de 30 e poucos anos, vocês sabem que a gente não tinha dengue aqui na década de 90 e agora, em 2015, a gente teve uma epidemia com alguns milhares de casos. Né? Então, o que prevenia a entrada do vírus com o mosquito já tinha, né? Mas o que prevenia o ciclo do vírus nos mosquitos era o inverno frio. E agora o inverno mais quente não previne mais. Tá? E a mesma coisa aconteceu com a febre amarela, o sistema é o mesmo. Tá? E esse aqui é como ficou a dispersão. A gente está monitorando agora, muito provavelmente os casos vão começar a acontecer aqui no Vale do Ribeira e Litoral Norte. Tá? É o que a gente acredita que onde vai começar a aparecer as epizootias, o que dificulta um pouco porque são áreas florestais mais provável que seja na borda e em fragmento, tá? Pouco provável que seja dentro dos parques. Mas é mais difícil de ver os macacos mortos porque ainda tem bastante floresta. Tá? Então essa é a situação atual. Esse era o último, eu vou deixar meu e-mail aqui. Tá? Se vocês quiserem algum material, alguma informação, vocês fiquem à vontade para escrever. Obrigado pela atenção de vocês.